O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organizam os transportes? A Rádio FOP Educativa apresenta o FOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson. Quais os sintomas de um infarto? Quais as possíveis sequelas de um infarto? Para dar conta dessas questões, nós temos no dia de hoje Vinícius Tostes Carvalho, que é graduado em Medicina pela UFMG, tem especialização em Clínica Médica também pela UFMG, com mestrado e doutorado em Ciências da Saúde também pela Universidade Federal de Minas Gerais. O Vinícius Tostes é atualmente professor da Universidade Federal de Ouro Preto, lá da Faculdade de Medicina. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e nós estamos começando o nosso UFOP Entrevista de hoje. Hipertensão. O perigo corre nas suas veias. Quando a pessoa tem pressão alta, leve ou moderada, na maioria das vezes ela não sente nada. Por isso, é importante controlar a pressão antes que as complicações apareçam. A melhor maneira de prevenir é medir a pressão arterial. Ela é simples e rápida. O resultado sai na hora. Previna-se. Seu coração agradece. Uma campanha da Câmara dos Deputados. Bom, Vinícius, antes de mais nada, muito obrigado pela tua presença nesse corre-corre, todos nós professores. E eu queria começar pelo básico mesmo, né? Vamos lá, o que é exatamente um infarto? Né? Bom, obrigado, professor Antônio, pelo espaço aqui disponibilizado. Bom, o que é um infarto? Para a gente entender o que é um infarto, vamos entender primeiro o que é o coração. Literalmente, o coração ele é um músculo que funciona como uma bomba, suprindo as necessidades de energia e oxigênio do organismo. Mas como uma bomba, ele também precisa ter um desempenho ótimo e ele precisa de um suprimento de sangue bastante adequado para ele funcionar como uma bomba. E esse suprimento de sangue do coração é feito por pequenos vasos, pequenas artérias que estão na superfície do coração e são denominadas artérias coronárias. Quando ocorre uma obstrução de uma ou de várias dessas artérias, uma obstrução aguda, aquela região do músculo cardíaco que é suprido por essa artéria entra literalmente em sofrimento, o que é denominado, em termos médicos, isquemia, isto é, falta oxigênio para aquela região. E aquela região acaba necrosando, morrendo. E isso é um infarto. Entendi. Aliás, desculpe, ignorância completa minha. A palavra isquemia, então, é sempre quando existe a ausência de oxigênio em alguma parte do nosso organismo. Isso, é um Por isso termo isquemia patológico. Cerebral, quer dizer... Isso, isquemia, você pode ter infarto no coração, infarto cerebral, que as pessoas falam derrame, Entendi. infarto no rim, infarto no pulmão. Ótimo, ótimo. Agora que sim, estou entendendo. E nesse sentido, Vinícius, que causas, em geral, podem provocar um infarto no coração, é claro, em uma pessoa? Bom, a causa, se a gente for estudar primeiro o mecanismo do infarto, né, geralmente a pessoa que está mais propensa a infartar é aquela que tem as artérias coronárias doentes. Geralmente elas, né, sofrem uma doença que se chama aterosclerose. Pequenas placas de gordura vão se formando dentro dessas artérias e aquilo vai como se fosse um cano antigo enferrujado, vai fechando a luz das artérias, né? Mas isso em si não causa um infarto. Alguma coisa acontece que a gente não tem ainda ideia, os pesquisadores ainda estão tentando descobrir a camada mais interna da artéria, ela se rompe e um próprio mecanismo de defesa do organismo forma um trombo, né? Nessa camada interna, que a gente fala endotélio da artéria. Só que esse trombo é formado muito rapidamente. E você fecha a luz da artéria rapidamente, não dá tempo, né, para o organismo se defender disso. Aquela artéria, aquela região fica isquemiada, a gente fala isquemiada, e necrosa. Mas por que isso acontece? Né? Como eu disse, a gente não sabe ao certo, mas a gente sabe que existem indivíduos que estão mais propensos a que isso aconteça. E aí entra o papel dos fatores de risco
do infarto. Só te interrompendo um instante, Vinícius, que aí até mesmo, aí eu estou pensando até muito mais como ouvinte do que como um entrevistador aqui nesse momento. Por isso, a desfazer a distinção, né, até, eu sei que você vai entrar no assunto agora, do chamado grupo de risco, né? E até pegando a tua explicação anterior, quer dizer, o fato é lógico que o ideal é que não façam parte do grupo de risco. Agora, não significa que a gente possa ter a certeza, afirmar que fulano ou beltrano terá um infarto. Quer dizer, isso funciona, é sempre uma pesquisa que tem que ser muito mais sofisticada até do que o simples observar assim, você faz parte ou não do grupo de risco, ou não faz parte, então pode ter a vida que você bem entender. Então não é assim. É de bom tom que a pessoa vá ao médico, né, faça exames regulares, até por causa exatamente disso tudo que você falou. Certo? A pessoa que está no grupo de risco, né, tem fatores de riscos para doença coronariana, ela, na realidade, estatisticamente, ela tem uma chance maior de ter infarto. Não necessariamente ela vai ter um infarto. Como uma pessoa que também nunca teve nada, não tem nenhum fator de risco, não necessariamente ela está vacinada contra o infarto. Isso pode acontecer, né? Porque, na realidade, nem todos os mecanismos pelos quais esse trombo fecha a artéria estão ainda elucidados, né? Isso é um grande paradigma na medicina, né? E não sei se você sabe, né? Por exemplo, no nosso país, né, a gente fala tripla carga de doenças, né? Nossa população, ela padece de doenças infecciosas parasitárias, né, materno-fetais, que no século passado, né, no começo do século passado, era o que dominava, né? As pessoas morriam de infecção, né? As pessoas, né, morrem também atualmente de trauma e de questões ligadas à violência, e mais de 60% da nossa população morre de doença crônico-degenerativa, onde o infarto é uma manifestação, né, aguda de uma doença crônico-degenerativa que normalmente é a aterosclerose. Então, quer dizer, isso entraria com o maior dos índices aí, seria desse tipo de doença, então? Isso, porque a doença crônico-degenerativa, a aterosclerose, né, acaba sendo um fator de risco para você desenvolver um infarto, no coração ou no cérebro, né? Vinícius, eu acabei interrompendo você quando você ia falar do chamado grupo de risco. Vamos lá, explica pra gente o que é isso, características. Bom, são determinadas características, né, que predispõem estatisticamente a pessoa a desenvolver, no caso, aí, um infarto. Bom, o primeiro seria a questão familiar ou genética. É sabido que as pessoas que têm parentes de primeiro grau, isto é, pais ou irmãos que têm, né, tiveram um infarto, elas estão mais predispostas a ter um infarto, principalmente quando esse parente de primeiro grau teve um infarto em idade mais precoce, 50, 40 anos. Né? O outro fator, esse é um fator de risco que infelizmente a gente não tem como se livrar dele, né? A nossa origem genética. Agora, os outros demais fatores de risco, estes sim são chamados fatores de risco modificáveis. Isso é, a gente pode intervir, né, e tentar diminuir esse fator de risco e diminuir nossa chance de adoecer. O primeiro, hipertensão arterial sistêmica, né? A nossa população adulta brasileira, 30% dela é hipertensa. E essa porcentagem aumenta com o envelhecimento da população. Com 70 anos de idade, geralmente mais de 50% dos idosos vão ter hipertensão. Isso é um índice altíssimo, né? Se eu não estou enganado, acho que eu já li uma matéria a esse respeito que colocava isso em relevo, né? É uma coisa que não deveria ser assim. Existe até uma tese, eu não vou lembrar bem o autor, mas eu acho que da nutrição aqui da UFOP, que parece que no município de Ouro Preto, essa porcentagem é por volta de 40%, 38%, é maior ainda. Coisa absurda. Né? A gente não sabe se é por causa dos afrodescendentes ou, né, o que realmente determina isso. Então, Mas desculpa, mas por que há uma tendência das populações africanas serem hipertensas? Tem uma tendência ao indivíduo afrodescendente desenvolver hipertensão arterial, né? Mais que a população caucasiana, né? Né? Isso é uma coisa, né, em compensação, né, o afrodescendente ele nunca vai ter, quer dizer, nunca é uma maneira de dizer, nunca vai ter um câncer de pele. Os caucasianos, né, os brancos vão ter. Então, né, entendi. Cada um cada etnia com o seu problema. Com seu karma a carregar. Né? Então, o primeiro é a hipertensão arterial sistêmica. E o grande problema da hipertensão arterial sistêmica, não só no Brasil, Ouro Preto, mas também no mundo, não é que ela é subdiagnosticada. Ela não é subdiagnosticada, não. Ela é maltratada. O paciente tem hipertensão arterial, sabe que tem, mas não trata adequadamente. Muitas vezes por culpa dele ou por culpa do próprio sistema de saúde, que não fornece condições para que isso seja feito.
né? Então o paciente é hipertenso e a pressão fica mal controlada anos e anos a fio, predispondo à aterosclerose, né? Que é esse processo, entre aspas, de entupimento das artérias, né? Então o combate à hipertensão deve ser rigoroso. O primeiro grupo de risco. Primeiro grupo de risco. Segundo, o tabagismo, né? Acredito que o tabagismo só faça bem para a indústria de tabaco, né? Acho que não é, seria perda de tempo a gente perder tempo aqui falando sobre os malefícios do tabagismo, mas os pacientes, né, tabagistas, né, independente da carga tabágica, eles são mais propensos a infartar, né? Então o combate ao tabagismo é condição sine qua non para a gente evitar o infarto. Outro fator de risco que infelizmente está graçando muito nossa população, diabetes, né? Alguns estudos falam que 8% da população brasileira é diabética. Eu acredito até que isso é um subdiagnosticado, né? O diabetes também é uma condição que predispõe à aterosclerose, anda de mãos dadas com a hipertensão arterial sistêmica. Não sabia disso, sinceramente desconhecia solenemente isso. Inclusive da questão do vínculo da diabetes com uma possibilidade de um infarto. O infarto no diabético tende a ser mais grave, né? Normalmente, quer dizer, o diabetes tem uma tendência a manifestar menos os sinais de infarto. Então, muitas vezes o diagnóstico do infarto no diabético é feito tardiamente, quando nós vamos falar depois, poderia ter sido feito alguma coisa para salvar aquele músculo cardíaco, né, que entrou em sofrimento. Então, realmente, o diabético ele é um fator de risco importantíssimo para o desenvolvimento de AM. Deve ser combatido. Bem, Vinícius, para não perder a conta, hipertensão, tabagismo, diabetes são grupos de risco. Isso. Esqueci algum ainda não, né? Sedentarismo. Sedentarismo, né? Quer dizer, geralmente o sedentário, né, ele tem uma tendência maior a ser obeso. E a que parece, existem dados que falam que mais da metade da população brasileira atualmente está com sobrepeso. Não necessariamente obesidade. Inclusive o locutor que vos fala aqui. Né? Mas, enfim. Pois é. Então, o sedentarismo predispõe, né, a obesidade, né, predispõe a doença aterosclerótica, né, geralmente o indivíduo sedentário tende a ser mais hipertenso e tende a ser mais diabético. Então, uma coisa vai puxando a outra. Então, não, inclusive, uma coisa aí é só um depoimento pessoal, que me assustou. Eu sou obeso, né, já lamentavelmente escapei da margem do sobrepeso, que foge agora, acho que daria 20% do peso, alguma coisa assim. E estou numa luta para combater, porque o sujeito, quando é gordo desde nascença, como é o meu caso, ele para entender que ele precisa emagrecer, é uma coisa que o cérebro e o corpo não conseguem compreender muito bem, né? Então, e para piorar a minha situação, né, é que no meu caso, eu que já sempre tive algum sobrepeso, desde que me entendo por gente, eu fui fumante durante muitos anos e parei de fumar. E o meu organismo, isso vai como um depoimento para todos que me ouvem. As pessoas acham assim que o ex-fumante, a reação que ele tem é aquele frisson de desejar fumar de novo. Não, na verdade eu nunca tive esse problema. Eu tive outra coisa, o meu organismo reagiu com uma salivação intensa na minha boca. Então eu não ligava, eu só fui ligar o Lé com o CRE muito tempo depois. Então, só para terminar o meu depoimento, quando eu terminei de fumar, o que acontecia? Minha boca salivava, bom, gordo como eu sempre fui, não tinha dúvidas, era um biscoito, era um doce, era uma coisa assim, e eu engordei 14 quilos numa pancada em 2 ou 3 meses, né? Então, de um peso de 90 e poucos quilos, eu fui parar em 114, né? Só para o tamanho do meu desespero. Já perdi alguns aí e estou lutando para tentar voltar. E isso, aí qual foi o meu problema com isso? E aí dentro dessa lista que você está colocando, eu já estou começando a ficar apavorado, porque a minha obesidade sedentária, não precisa nem dizer que eu tendo para isso mesmo, ainda me gerou uma taxa de glicose bem acima da média. Olha que desespero meu. Então eu estou começando a ficar apavorado com a sua lista de grupo de risco aí. Porque eu estou nele com os 2 pés, hein? Isso tudo é uma espécie de uma ciranda, que é a famosa síndrome metabólica, e entra também como fator de risco as dislipidemias, o colesterol e o triglicérides elevados. Né? Eles também predispõem a aterosclerose, e normalmente a pessoa hipercolesterolêmica tem uma tendência maior a ser hipertensa, tem uma tendência maior a ser diabética,
tem uma tendência maior a desenvolver a aterosclerose. Então você tem que combater, né, a hipertensão, o sedentarismo, né, o tabagismo, que é uma doença, né, como o alcoolismo. Ele deve receber muitas vezes um tratamento médico. Muitas vezes a pessoa está viciada, não consegue parar de fumar, precisa procurar uma ajuda médica para conseguir isso, né? Às vezes ele é tido como um fraco, não, ele está dependente, né, da substância do tabaco. Então ele precisa procurar, né, muitas vezes assistência especializada, um pneumologista, alguém que trabalhe com isso, né? Não é fácil parar de fumar, né? E uma coisa que você falou de que hoje em dia nós já temos ciência, plena ciência, é que a criança obesa é igual ao adulto obeso, né? Infelizmente, o menino quando fica obeso, né, se torna obeso, provavelmente ele vai ser um adulto obeso e predisposto, né, a toda essa sorte de doenças, hipertensão, diabetes. Então, há que se combater a obesidade na infância. A gente vê todas as pesquisas que a gente vê, internacionais, nacionais, municipais, qualquer pesquisa que você vá, numa escola pública ou particular, grande parte dos meninos estão com sobrepeso. Por quê? Eles ficam jogando videogame, né? Eles não brigam mais na rua, não tem mais quadra, ninguém mais joga futebol, né? A alimentação hoje é muito farta, mas é tudo com gordura saturada, né? Então isso é uma coisa de política pública, né? Que deveria ser melhor observado. Não, e aí que está, eu tenho 50 anos, então o meu problema é quando eu ouço um especialista como você falando isso, ou já vejo na televisão, ou leio no jornal alguma matéria a esse respeito, eu fico pensando, quer dizer, eu lamento profundamente de todas essas campanhas serem muito recentes em termos históricos, né? Porque eu passei boa parte da minha vida sem essa... Aliás, é até aquela coisa que está dentro da cultura popular, né? O bebê gordinho é que era o mais saudável, isso, né? A criança gordinha que era saudável. E na verdade não é bem assim, quer dizer, é muito pelo contrário, né? Tudo leva a crer que não, né? E isso é uma coisa preocupante. Mas vamos voltar ainda com mais... Cada vez que você fala eu fico mais apavorado, mas eu queria insistir nos grupos de risco. Hipertensão, tabagismo, sedentarismo, diabetes... O pessoal que tem dislipidemia, né? Que o colesterol, triglicéridos o colesterol alto, 5... E a história familiar, né? Sim, o histórico familiar. Basicamente são esses, né? Que são os principais, né? E cada dia aí sai nas revistas científicas um ou outro fator de risco, um ou outro exame de sangue, um outro marcador que talvez fosse, né, considerado, mas os principais são esses, né? Não, inclusive, não sei agora em todas as áreas, mas com certeza na parte de diabetes, na parte de hipertensão, com esse programa de farmácia popular, existe até a distribuição gratuita dos medicamentos, né? O que melhorou muito o acesso. Quer dizer, lógico que a pessoa vai ter que procurar um médico, mas... Lógico, porque a gente tem um arsenal bastante bom, né, de medicações para se tratar a hipertensão, né? Muitas vezes o paciente ele vai precisar deste ou daquele medicamento. Isso antigamente, na época que eu estava começando, era difícil, porque era muito restrito as medicações do SUS. Agora, com a questão da farmácia popular, realmente melhorou muito a possibilidade de se controlar a hipertensão, né? O que falta mais é políticas públicas que realmente, em nível de unidade básica de saúde, possa, né, controlar os hipertensos, grupos de hipertensos, né? Chamar a população para medir a pressão, né? Concomitante a isso, controlar os fatores de risco. O hipertenso obeso, né? Levar ele para uma academia da cidade, né? Muitas vezes ele está obeso, você faz uma glicemia e descobre que ele está pré-diabético ou diabético, então controlar o diabetes dele, né? Porque geralmente na hipertensão, diabetes, né, não dão sintomas, né? Sim. Não dão sintomas. Agora, quando você fala isso, eu fico, até por essa realidade que eu enfrento, né, nesses últimos tempos, de ter que perder peso de qualquer maneira, porque ainda essa minha obesidade gerou uma série de outros problemas, quer dizer, desconfio, pelo menos todos os exames que eu tenho feito indicam isso. Exames que fiz há 2, 3 anos atrás indicavam um outro quadro, e aí a amarga ironia, quando eu ainda fumava. Então, aí a coisa degringolou toda. Lógico, os meus problemas eram outros naquela época. Mas com certeza você fez um ótimo negócio em parar de fumar. Não quero dizer que esteja fazendo apologia do cigarro, não, muito pelo contrário, não sinto a menor falta mesmo. E agora acho que as pessoas devem
procurar os seus caminhos para parar de fumar, né? Mas o que eu estava pensando é uma outra coisa. Eu sei que não é a sua especialidade, mas com certeza você tangencia isso. O que me assusta bastante quando eu comecei a verificar a viver esse problema, e aí tive que repensar, obviamente, minha alimentação, né? Foi essa quantidade completamente desregrada de uma série de substâncias nos alimentos industrializados, notadamente a quantidade de sódio, né? Que aí eu fiquei assustado, porque a gente acha que sódio liga diretamente a sal, e não é assim. Quer dizer, o sal tem o sódio como componente, mas não é só no sal. Você tem doces, o macarrão instantâneo tem uma quantidade absurda de sódio. Não, e eu fico pensando, é uma luta... Os refrigerantes, né? Os refrigerantes, né? Aliás, nesse ponto eu tive uma notícia que me parece interessante. As empresas de refrigerante estão quebrando, porque as pessoas estão parando de beber refrigerante, que eu acho que já é alguma coisa positiva, né? Preferindo, é claro, bebidas naturais ou sucos naturais, etc. Mas eu só para interferir, já até demais aqui na tua fala, Vinícius, eu fiquei pensando, gente, mas que loucura, né? Para você pensar numa alimentação até um pouco mais saudável, para contribuir para sair desse grupo de risco, né? Ou de pelo menos alguns desses grupos de risco, eu passei a ser o maior leitor dos ingredientes, dos componentes dos alimentos industrializados. E sempre que possível até evitando esses mesmos alimentos. É uma situação que eu fico imaginando você, como professor e médico como é enfrentar uma situação dessas. Quer dizer, de um lado, você quer combater, mas é claro que você precisa que aquele seu paciente também contribua. E você reconhecer que o mundo à volta na verdade, só depõe contra, né, no final das contas, né? Principalmente se a gente vê que os alimentos, né, a quantidade, os componentes dos alimentos estão sempre naquelas letrinhas muito miúdas, né, que você custa para enxergar a quantidade de sódio e tudo. É uma coisa que deveria ser, né, os rótulos da alimentação deveriam mudar, né? A quantidade de sódio deveria ser colocada em letras garrafais lá. Não, e não é só isso. Me foge agora o componente, maltodextrina. Tem algum componente com esse nome? É um açúcar? Se não me engano, é um açúcar, não é muito bem a minha área. Exato, mas só para citar, por causa da diabetes. Por favor, o ouvinte que me perdoe, mas eu não estou conseguindo lembrar exatamente o nome. Mas essa dextrina é um açúcar. E aí o que acontece? Vários alimentos que aparecem assim, 0 açúcar, para ingestão de dietas controladas de açúcar, tem esse componente. E, na verdade, a pessoa está ingerindo açúcar. Isso aí uma nutricionista me falou e eu fiquei chocado com isso. A diferença do light e o diet, né? Exato, mas só que, ou seja, o alimento é apresentado como diet, mas, na verdade, ele não é diet. Né? Esse é o caso de polícia, né? Exato, isso aí eu fiquei chocado com esse negócio, com essa situação, porque aí voltamos para a questão da nossa, eu sei que, lógico, escapamos da discussão central, mas tangenciando a discussão central, quando você colocou dos grupos de risco. Quer dizer, se o diabético ele está num grupo de risco por Deus queira que não, mas a chance dele ter um infarto do coração são grandes. Esse diabético, coitado, quando ele busca uma alimentação qualquer, ele olha aquele dizer maior, né, alimento com 0 açúcar, na verdade, aliás, por exemplo, todos os achocolatados diet têm esse açúcar. Então, eu que adoro chocolate, tive que abandonar. O chocolate para mim é tristeza, entendeu? Muitas lágrimas nos olhos, enfim, sem discussão. Vinícius, o nosso primeiro bloco está terminando, não tem como a gente emendar uma nova pergunta. Então eu vou pedir um intervalozinho, certo. A gente volta daqui a pouco, que ainda tem muita coisa para a gente falar a respeito dos sintomas do infarto, a respeito primeiro socorro, se isso é possível, tem ainda muita água para rolar debaixo da nossa ponte. A gente vai dar um intervalo rapidinho do nosso programa, o FOP Entrevista, lembrando que o nosso programa tem a produção do Danilo Nonato, Eliane Santos e Gabriela Telésforo, a sonoplastia do Cimei Godeirinha, a direção geral é do Chico Daer. Eu estou entrevistando no dia de hoje o Vinícius Tostes de Carvalho, que é professor da Faculdade de Medicina da UFOP. Eu sou Antônio Marcelo Jacques, a gente volta daqui a pouquinho. É rapidinho. Combate a dengue, esse é o foco. A dengue é uma doença infecciosa febril aguda, causada pela picada do mosquito Aedes aegypti.
Ela pode ser branda ou grave, dependendo de fatores como o tipo de vírus, se a pessoa foi infectada anteriormente e também se é portadora de doenças crônicas como diabetes, hipertensão, bronquite asmática e anemia falciforme. Dengue se combate todo dia. O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organiza os transportes? O FOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson. Produção Danilo Nonato e Patrícia Botaro. Um produto da Rádio FOP Educativa, Universidade Federal de Ouro Preto. Olá a todos, estamos de volta com o nosso UFOP Entrevista de hoje com Vinícius Tostes Carvalho, que tem graduação em Medicina pela UFMG, tem especialização, mestrado e doutorado em Ciências da Saúde, também pela Federal de Minas Gerais, e é professor aqui da nossa Faculdade de Medicina da UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto. Vinícius, olha só, eu queria agora, já falamos dos grupos de risco, falamos tudo isso, sintomas do infarto, sequelas do infarto, esses dois pontos eu queria desenvolver com você. Primeiro, os sintomas. Bom, pois bem, Antônio, o principal sintoma do infarto é o que a gente fala dor no peito, né? É a angina. O que é angina? Esse termo angina vem do latim angere, que, se não me engano, quer dizer apertar. Então, a pessoa que está infartando, ela sente uma sensação, muitas vezes imprecisa, mas quase sempre do lado esquerdo do peito, de uma dor ou uma sensação de aperto, que pode variar de intensidade. Mas o que mais ou menos preocupa e nos faz pensar que seja um infarto é que muitas vezes essa sensação de dor ou aperto perdura por 20 minutos, meia hora ou mais. Muitas vezes a pessoa já tem esse diagnóstico de angina, já faz uso de medicação vasodilatadora, ela coloca a medicação, aquele comprimidinho debaixo da língua, e a dor não melhora. Então, se você começa com uma dor, né, em aperto no lado esquerdo do peito, que muitas vezes se irradia para o seu braço esquerdo, para o seu ombro esquerdo, para o seu pescoço, ou para as costas, ou às vezes até, em poucos casos, para o braço direito, e essa dor começa a durar mais de meia hora, e você começa a ficar sudorético, nauseado, sentindo que não está bem, isso pode ser um infarto. Aliás, eu queria... Não é uma piada que eu vou falar, mas porque eu já vivi isso. Eu tive problemas no sistema digestivo que provocavam gases no peito, que simulavam, segundo pessoas que me atenderam, alguma coisa parecida com um infarto. Tanto que todas as vezes que eu tive isso, a primeira coisa que o hospital fazia comigo era fazer tirar minha pressão, obviamente, e um eletrocardiograma, né? Para minha felicidade, descobri que o meu sistema digestivo poderia ser jogado fora, não tem problema nenhum, mas por hora, pelo menos, a minha parte cardíaca estava em dia. Mas uma coisa que você chamou a atenção, e por que eu digo isso, Vinícius, porque muita gente pensa nisso, leva na brincadeira, essa dor pode ser gases e tal, é isso que você está chamando a atenção. Primeiro, a duração. O gases no tórax não dura 30 minutos, com certeza não. É uma questão de 1 minuto, 2, assim, incômodo. Isso. Se você ficar parado, daqui a pouco a coisa vai estabilizando. A questão do suor, você citou aí, isso aí é importante, né? Quer dizer, no momento que a dor permaneça e a pessoa comece a suar, então já há um indicador aí muito sério de ser realmente um infarto. Esses sintomas associados. Muitas vezes a pessoa não sente nem dor no peito, ela começa a sentir uma falta de ar, né? Às vezes ela pode ter um desmaio, né? São sintomas que a gente chama de equivalentes anginosos, né? Muitas vezes o infarto não se manifesta com dor, principalmente nas pessoas diabéticas, né? Que tem que a gente chama de desautonomia, que é uma espécie, assim, digamos, de inflamação dos nervos. Então elas sentem um pouco diferente. Muitas vezes o diabético, ele infarta e muitas vezes não sente nada, né? Agora, me perdoa interromper, mas vamos lá, sejamos então racionais nisso. Quanto tempo entre o início do infarto, e pressupondo que todo infarto seja sério, né? Porque se está infartando porque existe algum problema, né? Claro que sim. Ao atendimento, quer dizer, quanto tempo no máximo isso em tese deveria estar acontecendo? Ou seja, a pessoa infartando, ela em tese tem quanto tempo para ser atendida da maneira ideal? A realidade eu sei que é outra coisa. Bom, Marcelo, essa pergunta é muito pertinente, porque hoje em dia existem métodos que você pode tratar
essa obstrução da coronária a tempo e preservar, né, e salvar o músculo, né? Você, através de uma técnica que se chama, né, que é o que está em voga atualmente, angioplastia primária, né, o indivíduo chega rapidamente ao hospital, né, ele deve chegar rapidamente ao hospital, é feito normalmente um eletro, ou esse eletro, quando apresenta sinais de infarto, o indivíduo vai para o laboratório de hemodinâmica, né, onde são feitos os cateterismos, né, o médico especialista nisso, né, pega a sua artéria, chega no coração, detecta aonde está aquela coronária está obstruída, ele desobstrui aquela coronária, né, e coloca uma proteção, né, uma malha naquela obstrução para aquilo não reestenosar, aquilo se chama stent. Então esse procedimento, no caso do infarto, é chamado de angioplastia primária. Isso realmente, assim, além de salvar a vida da pessoa, muitas vezes impede que ela tenha as sequelas do infarto. Qual que é a sequela do infarto? Bom, racionalmente, morreu uma área do coração. Se aquela área for pequena, né, tudo bem, o coração vai continuar funcionando, né, mas se aquela área for grande, o coração vai continuar funcionando com muita dificuldade. Então o indivíduo, né, às vezes não morre do infarto inicialmente, mas vai morrer anos depois de insuficiência cardíaca. Entendi. Aquele coração que está, né, doente, está dilatado, não consegue mais contrair direito, aquilo vai matar a pessoa. Hoje em dia, com essa técnica de angioplastia primária, salva-se muitas vidas, né? Anteriormente a isso, isso ainda é muito utilizado nos locais onde você não tem uma logística para que isso possa ser realizado, né? Hospitais que têm um laboratório de hemodinâmica, serviço de hemodinâmica que funciona 24 horas por dia, né? que aceitem esses pacientes com suspeita de infarto, né? Mas um pronto atendimento que não tenha esse arsenal todo terapêutico, né? Você tem drogas que são denominadas trombolíticos, né? São drogas que, uma vez detectado realmente que o indivíduo está infartando, você administra aquilo na corrente sanguínea, né, uma injeção, e aquela droga vai dissolver, né, eu vou ter uma chance grande de conseguir dissolver aquele trombo. Nossa. Né? Isso já é uma coisa que já nem é tão mais nova, né? Que começou a salvar as vidas, porque antes do trombolítico, né, eu tenho um tio também que é médico, cardiologista em São Paulo, formou-se quando eu nasci em 1971. Então ele fala que na época dele, quando o paciente infartava, a única coisa que os médicos poderiam fazer é observar o paciente morrer. Não tinha mais nada. E de uns 20 anos para cá começou com os trombolíticos. Isso começou a salvar muitas vidas. E depois a angioplastia primária. Mas tanto no trombolítico quanto na angioplastia primária, o que determina o sucesso do procedimento é o tempo que o paciente chega no hospital. Dentro desse quadro que você descreve, quanto tempo, lógico, não existe uma marcação precisa, mas o que a literatura médica fala do tempo que uma pessoa, no momento que a pessoa inicia, digamos assim, seu infarto, até o atendimento, em geral, qual seria o tempo ideal para ela ser atendida? O que a literatura preconiza é quanto mais rápido, melhor. Né? Existe um termo médico que fala assim, qual é o tempo porta-agulha, né? O tempo que o paciente chegou no hospital infartado e foi para a mesa de hemodinâmica, né? Fazer o cateterismo para desobstruir a artéria, né? A denominada angioplastia primária. Então, quanto menor o tempo, melhor. Os estudos mostram assim, que até 1 hora a chance de você ter uma recuperação boa para o paciente evoluir depois com uma lesão pequena, uma cicatriz pequena, é alto. À medida que esse tempo vai passando, né, a chance dessa necrose se instalar, realmente do músculo morrer por falta de oxigênio, vai aumentando, e isso vai até mais ou menos umas 6 horas, com 12 horas praticamente o músculo já está morto, né, com 24 horas pouca coisa pode ser feita, mas depende muito do caso. Dependendo da artéria acometida, se for uma artéria vital para o coração que irriga o ventrículo esquerdo, muitas vezes essas angioplastias são feitas até com tempos que já excederam 6 horas, 12 horas, né, para a gente tentar dar uma chance de salvar algum músculo para o paciente. Quanto mais músculo for salvo, melhor o prognóstico do paciente, menor a chance dele evoluir com insuficiência cardíaca. Não, com certeza. E me diga uma coisa, eu não sei como traduzir isso numa linguagem técnica, porque eu não sou da área, mas, portanto, vou lhe perguntar como leigo e até peço desculpas da forma como vou perguntar. Mas qual o percentual ou área específica, como é que a gente poderia medir o grau, a gravidade de um infarto, pensando, e aí como leigo, quer dizer, eu vejo casos que a pessoa vai fazer uma cirurgia, eu tenho que colocar o marca-passo, existe isso, quer dizer, um percentual qualquer é necessário para uma cirurgia ou uma área qualquer? Como é que funciona essa questão do infarto exatamente, que exige uma intervenção mais sofisticada do médico?
Tá, você tocou num ponto importante, Marcelo, a questão da cirurgia, né? A cirurgia de revascularização, que as pessoas falam cirurgia de ponte de safena ou ponte de mamária, né? Mas na realidade o nome certo é cirurgia de revascularização. Também pode ser um método de tratamento do infarto agudo do miocárdio, até usado de urgência, mas normalmente é reservado para aqueles casos, né, em que o doente está muito grave e que principalmente aquelas obstruções nas coronárias, geralmente, né, em mais de uma obstrução, estão em pontos da coronária que você não consegue chegar com o cateterismo, né? Ou se não, estão no tronco, na raiz da coronária, em que você tentar cutucar aquilo com cateterismo pode ser pior. Mas cada vez mais, né, os instrumentos de angioplastia estão cada vez mais modernizados e cada vez mais menos se precisa de cirurgia, mas ela não está descartada. O fato é que, para o paciente ser operado de urgência, ele precisa ter, digamos, né, estar perto de um hospital, né, que tenha um cirurgião vascular com experiência e de plantão para operá-lo. Não, sem dúvida, mas então deixa eu ver se eu entendi. Então não, é claro que atingindo uma área grande do coração, evidentemente, exige uma intervenção muito mais precisa. E nem apenas o tamanho da área, mas em que área em qual foi, área? Pois é, exatamente. Esse paciente teve um infarto. Se foi no ventrículo esquerdo, que é a região do coração que manda o sangue para o organismo, né, principalmente na sua parede anterior, no septo interventricular, né, a gente sabe estatisticamente que esses infartos são mais graves. Esses infartos matam mais. Esses infartos evoluem com mais insuficiência cardíaca. Então, e o percentual, muitas vezes, ele está relacionado aonde está essa obstrução. Está no começo da coronária, né? Então, maior parte do miocárdio vai sofrer. Está no finalzinho da coronária, uma parte menor vai sofrer. Então, são vários critérios, né, que o cardiologista, emergencista, o intensivista, eles levam em consideração para saber qual que é o melhor tratamento para o paciente naquele momento, né? Então, assim, tempo de tratamento, quanto menor o tempo, melhor, né? E a área infartada e o número de lesões nas coronárias. Certo, então deixa eu ver, para não perder o raciocínio. Na questão do atendimento, digamos assim, vou colocar numa linguagem mais comum, né, mais usual. Dando tudo errado, no máximo em 1 hora, é o ideal que essa pessoa... O ideal seja no máximo em 1 hora. Mas claro, se passar em 1 hora, ela não está condenada à morte. Exato, mas... Né? Isso assim, pelo menos até 6 horas, né? 4, 6 horas, a chance de uma recuperação ainda é boa. A partir disso, né, e esse é o grande problema, que às vezes a pessoa sente-se mal, sente essa dor com as características que eu vos falei, e fica em casa, fala, não, isso vai passar, toma um bicarbonato, né, toma um remédio para dor, não, vou dormir, isso vai passar, isso foi o estômago, e aí no outro dia que ela vê que não melhorou, ela resolve. E esse outro dia, até ela chegar no hospital, até ela ser atendida, até ser feito o diagnóstico, só se passaram em muito essas 12 horas. E aí entra a minha pergunta na sequência, quer dizer, existe alguma coisa que um leigo poderia ter como uma ação de primeiros socorros, alguma coisa assim? Não sei, ou o próprio sujeito que está sofrendo um infarto? O que é preconizado é o seguinte, se você teve aqueles sinais, né, de infarto, aquela dor em aperto, né, sudorese associada, né, suadeira associada, irradiação para o braço, né, principalmente se você tem fatores de risco, se essa dor está durando mais de meia hora, não tome nenhum remédio, vá para um pronto atendimento, né? Não é nem uma unidade básica de saúde, vai para um pronto atendimento, onde tem atendimento de urgência, porque mesmo que nesse lugar que tem atendimento de urgência não tenha lá um laboratório de hemodinâmica lá de prontidão, mas com certeza, provavelmente vai ter um trombolítico, aquele remédio que vai ser administrado e vai tentar dissolver o trombo. Dependendo da região, né, ou dependendo do sistema de saúde da região, aqueles casos de infarto já são rapidamente encaminhados por aqueles polos onde existe toda esse arsenal que pode tratar o paciente de melhor maneira, realizar a angioplastia primária. Sim, mas aí com certeza já estamos falando de uma pessoa que já está na fase de atendimento. Isso mesmo, mas se você sentiu mal em casa, vá para o hospital, não tome nada. A gente não recomenda tomar nada, né? Alguns recomendam, né, uma coisa que existe no tratamento do infarto, é você tomar ácido acetil salicílico, que é o AS. Só que você tem que ter certeza que está infartando. Muitas vezes você não está infartando, você está com uma úlcera péptica perfurada, você está com uma esofagite, então você pode até piorar a situação, né? Então, assim, o preconizado para a população, se você sentiu sinais e sintomas de infarto, vá rapidamente para um serviço de urgência. Bom,
Aí vamos passar então para um outro lado dessa questão. A pessoa efetivamente infartou, lamentavelmente não chegou no tempo ideal, e aí quais são as sequelas do infarto? Bom, lógico que existem inúmeros aí, porque vai depender da gravidade, mas pensando, aí você, não sei, faça uma seleção daquelas que você considera as mais relevantes. Mesmo que tenha passado o tempo ótimo do infarto, né, existem tratamentos aí para tentar estabilizar a pessoa. E o principal vai ser o tanto de músculo cardíaco que a pessoa perdeu. Às vezes ela passou muito do tempo, mas perdeu pouco músculo. Foi uma área pequena que infartou. Então, provavelmente, às vezes ela não vai ter sequela quase que nenhuma. Né? E às vezes a pessoa até chegou num tempo razoavelmente, mas perdeu muito músculo. Né? Aquela obstrução atingiu o começo da coronária. Né? Então ela perdeu muito músculo. Então, às vezes ela vai evoluir com a chamada insuficiência cardíaca, que hoje é também considerada uma epidemia, é um mau funcionamento do coração. Uma das principais causas da insuficiência cardíaca no nosso meio é o infarto do miocárdio. Né? Então a pessoa vai evoluir com aquele coração deficiente, aquele coração fraco, né? Muitas vezes o coração se dilata, vai ter dificuldade para bombear o sangue, para suprir as necessidades dos tecidos, e a pessoa vai ter vários problemas por conta disso. Né? Então a gente tenta salvar o miocárdio tratando o infarto precocemente para impedir que a pessoa desenvolva insuficiência cardíaca. E quais você citou que ela pode padecer de vários problemas, alguns problemas, por exemplo? Bom, a insuficiência cardíaca vai limitar muito a pessoa, né? A pessoa vai ter dificuldade de realizar, muitas vezes, dependendo do grau de insuficiência cardíaca, tarefas domésticas, né? Pensa bem, um carro que está com o motor fundido, né? A gente precisa de um carro para subir um morro, ele tem que estar com o motor muito bom. Se o motor fundiu, muitas vezes você tenta subir um morro e não consegue. Então, às vezes, a pessoa com aquele coração insuficiente tenta subir um morro e não consegue. Tem falta de ar. Né? Às vezes, a falta de ar é tanta que a pessoa, às vezes, não consegue realizar as tarefas domésticas dela. Então, isso vai limitando a pessoa. E um coração crescido, né, predispõe a arritmias, predispõe a formação de trombos dentro do coração, né? Mau funcionamento circulatório. Então isso realmente limita a qualidade e a quantidade de vida da pessoa. Sim, aí não precisa nem dizer que até, por mais às vezes gera algum constrangimento, a própria vida sexual da pessoa, é claro que ela está comprometida. Também. Principalmente no caso do homem, né? Ele não vai dar conta de ter relações sexuais. É claro que nem todo paciente com insuficiência cardíaca. Muitas vezes você trata a insuficiência cardíaca. Hoje existem drogas que são os beta-bloqueadores, né, que são drogas antigas, mas que hoje em dia a gente descobriu que eles podem tratar muito bem a insuficiência cardíaca, e às vezes a pessoa quase fica normal e pode às vezes voltar a ter suas atividades, mas tomando várias medicações, né? A gente já sabe que é um coração mais enfraquecido e pode voltar até relações sexuais, mas com determinados cuidados, né? Entendo. E me diga uma coisa, isso aí é uma pergunta de leigo também, o Vinícius. Eu sempre ouvi falar, e eu vou me expressar a você como leigo que sou, que quanto mais tarde, quanto mais idade uma pessoa tenha, e sofra um infarto, ela tem mais chance de sobreviver. Até que ponto isso é uma lenda simplesmente, ou isso pode ser explicado, a medicina explica isso? Quer dizer, ou seja, eu tenho 50 anos e ao meu lado uma pessoa, passo na rua, uma pessoa com 70. Se nós dois tivermos um infarto, a tendência provavelmente ele terá mais chance de sobreviver, imaginando que o infarto fosse igual, é claro, né? E eu não. Quer dizer, como é que isso é uma lenda? Como é que isso funciona? Isso tem algum quê de verdade, mas tem algum quê de lenda mesmo, né? Porque, como a gente falou, tem vários fatores influenciados nisso, né? Mas as pessoas mais velhas, né, elas têm uma tendência maior a ter uma circulação colateral entre as artérias coronárias, né? Na pontinha do coração, as coronárias vão se ramificando e elas mais ou menos se interligam. Então, uma pessoa que tem uma circulação coronariana mais bem desenvolvida em termos de colaterais, né, quando você obstrui uma coronária, as outras, né, conseguem enviar um pouquinho de sangue para aquela região que está com sofrimento. Como se na periferia do coração. Isso, na periferia do coração, algumas ramificações, mas isso tem fatores individuais, isso não quer dizer que a pessoa mais velha, ela tem mais circulação colateral, ela pode até ter, mas se ela é mais velha, tem tendência a ter mais aterosclerose, então muitas vezes ela está diabética, muitas vezes ela é hipertensa, então isso não quer dizer que o infarto no velho seja realmente assim diretamente pior, é difícil explicar essa questão, mas geralmente está mais ligado à circulação colateral, até fatores genéticos, né? Os atletas e tudo, eles têm mais circulação colateral.
Certo. Né? Então, assim... Tá, eu consigo entender quando você fala, porque até pelo exercício, pela atividade dele comum, isso acaba exigindo que o próprio organismo crie isso. Isso mesmo. Então, aí a minha pergunta seguinte já está morta. Uma pessoa sedentária, a tendência é que ela não crie. Isso. Então, mas mais do que isso, agora, né? mas mais do que isso, o sedentário, a gente não preocupa nem com a circulação colateral que ele vai ter, a gente preocupa que o sedentário vai ser obeso. Quer dizer, tem uma tendência maior a ser obeso, hipercolesterolêmico, diabético, hipertenso, estressado, fumante. Então esse é o grande problema. Né? Bom, tirando o fumante aí, eu acho que eu entro em quase todas essas listas. Eu não sei se existem pesquisas a respeito o que você falou, por exemplo, do grau do percentual, melhor dizendo, de hipertensão na sociedade brasileira, e a hipertensão é um dos principais fatores de problemas cardíacos. Agora, pensando no conjunto dos problemas cardíacos, existem pesquisas, e se você tem acesso a esses dados, em relação à sociedade brasileira e... ponto, aí pensando na questão da obesidade agora e da hipertensão, principalmente nos jovens, isso está sendo detectado, problemas cardíacos com pessoas cada vez mais jovens? Por favor, eu não sei se existe pesquisa disso e se você tem acesso a isso. Então, primeiro, o percentual de problemas cardíacos na sociedade brasileira, e 2, se é detectado que problemas cardíacos têm aparecido em pessoas cada vez mais jovens. Na realidade, as pesquisas elas caminham convergem para o fato que cada vez mais pessoas mais jovens estão desenvolvendo fatores de riscos para as doenças coronarianas. Obesidade na infância, a gente vê isso nas escolas, né? A quantidade de meninos obesos, sedentários, comendo mal, comendo muito sal, né? E os jovens também acabam indo pela mesma vertente, né? Normalmente, infelizmente, a criança jovem tem uma probabilidade grande de se tornar um adulto, né? A criança obesa tem a probabilidade maior de se tornar um adulto obeso. Então, na realidade, o que está se detectando cada vez mais pela mudança no estilo de vida é que cada vez mais as pessoas mais jovens têm fatores de risco para a doença coronariana que há 20 anos atrás a gente não via. E que, consequentemente, então, está aumentando. Ou tende, pelo menos, tende a aumentar, perigosamente, né? A aumentar. Isso mesmo, os anos vão falar isso pra gente. Né? Tá, joia. Olha, Vinícius, muito obrigado mesmo, tá? Aliás, já de antemão deixar à disposição para quando você ou qualquer professor da Faculdade de Medicina desejar divulgar um tema relevante de uma pesquisa que vocês desenvolvam, ou que vocês entendam que é uma demanda social e que as pessoas não compreendem muito bem, e aí não custa nada esclarecer. Então a rádio continuará sempre aberta, tá? Então, muito obrigado. Eu que agradeço, Antônio, em nome da Escola de Medicina, né? Estamos sempre às ordens. Tá, joia. Então nós tivemos como entrevistado hoje o Vinícius Tostes Carvalho, que é graduado em Medicina pela UFMG, tem especialização em Clínica Médica e, na sequência, tem mestrado e doutorado em Ciências da Saúde, também pela Federal de Minas Gerais, e é professor aqui da Escola de Medicina da Universidade Federal de Ouro Preto. O nosso programa tem a produção do Danilo Nonato, Eliane Santos e Gabriela Telésforo, sonoplastia do Cimei Goldeirinha e a direção-geral do Chico Daer. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e a gente encerra o nosso UFOP Entrevista de hoje. Até uma próxima vez, um grande abraço a todos.